inconstância, né? Inconstância, a pessoa posta um dia e deixa de postar dois, posta 2 dias e deixa de postar 4. Na verdade, o que você precisa entender para você ser constante nas postagens? Você precisa entender que isso é importante. Você precisa entender que isso é o seu trabalho, entendeu? Quando você começa a levar isso assim a sério, digamos assim, quando você começa a enxergar a produção de conteúdo, os seus posts, as suas postagens como seu trabalho, você começa a enxergar de um outro jeito. É diferente se você enxerga isso como um hobby ou então como alguma coisa que não seja tão prioridade assim para você. Agora, quando você passa a dar prioridade para isso, aí o jogo muda, porque você começa a trabalhar em cima disso. Você começa, a mesma coisa, você, por exemplo, você sabe que você vai ter que almoçar hoje. E você não vai ficar sem almoçar hoje. Por quê? Porque o teu corpo necessita de comida para você conseguir ter energia para passar o dia bem. E é a mesma coisa, você sabe que se você não postar conteúdo sempre, se você não for uma pessoa constante, você vai estar comprometendo o teu negócio, você vai estar colocando em risco o teu negócio, e isso vai causar provavelmente algum dano para você ou para o seu negócio. Então, qual que é o segredo? Você se forçar a postar todo dia, tá? Ser constante. Como é que você consegue ser constante? Existe sim alguns jeitos, alguns meios que facilitam a sua vida, né? Eu acho que o meio mais certo e mais fácil é a organização, tá? Se você consegue ser organizado, cara, aí o negócio flui bem. O problema é que a gente é muito desorganizado, sabe? Eu falo isso por mim, às vezes, já teve vezes que, cara, era uma bagunça. Ainda se eu não tomo cuidado, continua sendo desorganizado, sabe? Então, assim, organização básica, gente. Papel, caneta, ou então uma planilha no Excel, um bloco de notas. Tem tanto aplicativo aí que te auxilia também nesse processo de organização, porque quando você organiza, você consegue visualizar mais fácil. Então, se você visualiza mais fácil, você fica até mais motivado a continuar persistindo, continuar fazendo. Por quê? Porque querendo ou não, você está vendo o resultado, né? E aquela sensação de você pegar uma caneta e um papel e dar um check ali, riscar, tarefa concluída, tarefa cumprida, é muito prazeroso, né? Eu não sei se vocês sentem prazer de fazer isso, eu sinto muito. Quando eu consigo atingir um objetivo, alguma coisa que eu queria muito, que eu tinha escrito ali uma meta, na hora que eu risco, eu fico contente, fico aliviado. Ou seja, com suas postagens é a mesma coisa, você tem que estar sempre colocando prioridades, né? Prioridades, você precisa estar sempre, enfim, escrevendo de fato o que você vai postar, quando você vai postar, de que maneira você vai postar, qual tipo de conteúdo você vai postar, e fica mais fácil, porque você vai sentar só para produzir o conteúdo. Agora, se você senta na frente do computador realmente para produzir o conteúdo e pensar no assunto que você vai postar, aí o negócio tende a ficar mais demorado, tende a ficar mais maçante, mais chato. Por quê? Porque todo dia vai ser aquele mesmo ciclo, você vai precisar sentar e pensar. Quando você senta um dia na semana para planejar o teu mês inteiro, ou então 15 dias para frente, fica mais leve, fica mais fácil, você consegue pensar de maneira mais estratégica. Você consegue, por exemplo, alocar o conteúdo. Esse conteúdo é interessante eu intercalar com esse, e vai organizando dessa maneira, tá? Então, o meu conselho para você é esse, cara: planejamento, organização, e entender que isso é uma prioridade. A partir do momento que você entender realmente que isso é uma prioridade para você, você vai ver que isso vai se tornar até mais fácil, mais prazeroso. E quando se torna prazeroso, aí é legal, porque você está conseguindo unir uma necessidade e um prazer, né? Então tudo flui mais fácil, você consegue pensar mais fácil, as ideias surgem de maneira mais fácil. Então é isso, você tentar encontrar um prazer no seu trabalho, basicamente, né? É isso.